bom dia, paz e bem, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Ontem, no nosso santuário, abrimos essa Semana Santa com o Domingo de Ramos, para que bem possamos agora vivenciar, caminhar, fazermos com Jesus o caminho da sua paixão, da sua morte, mas também celebrarmos juntos a ressurreição. Nós queremos então refletir, vivenciar as reflexões diárias do nosso Evangelho, para que possamos mergulhar profundamente nesse itinerário, nessa entrada de Jesus em Jerusalém, que o leva para todo o seu processo, então, da sua paixão, da sua morte e ressurreição. Hoje, segunda-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 25 de março. Ao abrirmos, então, essa nossa Semana Santa, nós queremos rezar, queremos meditar, percorrer com Jesus o caminho através do Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 até 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. E então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Veja, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho, esse trecho, ele é um trecho repleto de preciosas informações. Então esse episódio, esse pequenino trecho, insere a gente no contexto da iminente paixão do Senhor. Ali se misturam as diferentes atitudes dos seus protagonistas: a amizade da família de Lázaro, o serviço doméstico que Marta realiza, a delicadeza generosa de Maria, com tanto perfume que inundou toda a casa, o olhar mesquinho de Judas, que critica Maria pelo exagero de usar tanto perfume, a chegada de muitos curiosos, talvez esses curiosos fossem amigos da família, e enfim, a macabra decisão no final do Evangelho dos chefes dos sacerdotes em matar também Lázaro. Quanto a Jesus, sua morte fora já decretada pelo conselho. Mas Lázaro, quando a gente olha para a figura, que culpa tinha Lázaro? Quais crimes ele havia cometido para despertar também a ira das autoridades? Até hoje, a gente pode dizer que inúmeras decisões são tomadas durante os banquetes. Ali se destina a vida de pessoas, se toma decisões sobre o destino de muitas pessoas, e na maioria das vezes, pessoas indefesas, pobres. Pena que muitas delas são em vistas, essas decisões, elas são em vistas de interesses pessoais, não raro colocando sacrifícios de vidas humanas. Percorrendo o nosso caminho com Jesus, na terça-feira desta Semana Santa, dia 26 de março, rezamos, meditamos com o evangelista João, capítulo 13, versículos de 21 até 33, e depois os versículos 36 até 38.
Estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. E então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. E então Jesus molhou o pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. E então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida tua por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Terminado, caros irmãos e irmãs, o Evangelho está nesse contexto de terminado o lava-pés. Jesus agora ele faz alusão à traição de que está para ser vítima. Um de vós vai me trair, um de vós vai me entregar. Essas palavras de Jesus, contidas nesse trecho do Evangelho da terça, com a perturbação que lhe vem, que está estampada no rosto, deixam os apóstolos bastante espantados. Eles tentam identificar, afinal de contas, quem é o traidor. O Evangelho mostra que Pedro reage primeiro, manifestando a autoridade que lhe era reconhecida e o bom entendimento que havia entre ele e também João. E Jesus revela a infinita delicadeza que o distingue. Enquanto indica o traidor, oferece-lhe um bocado de pão envolvido em molho, sinal de honra e distinção entre comensais. É uma última e, por que não dizer, amorosa provocação. Judas nega-se a corresponder a esse gesto, mostrando que a sorte de Jesus já estava definida. A sorte de Jesus ela já está traçada. Então, recebendo o bocado, mas recusando o amigo que oferecia, Judas sai. Judas já não podia ficar mais no grupo dos amigos de Jesus. Por quê? Porque Judas se deixa envolver pela noite da mentira, pela noite do ódio, pelo reino de Satanás. Judas, ele não aceita o amor de Jesus, o amor do Mestre. Sai da sala, mergulha nessa escuridão, no meio do qual ele refulge o esplendor da glória. Jesus diz no trecho: agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Pedro, por sua vez, ainda despreparado para seguir o Mestre e morrer com ele, ele jura de boca para fora ainda fidelidade: eu darei a minha vida por ti. Mas Jesus fala para Pedro ainda da negação. Pedro ainda vai negar Jesus, ele não está maduro.
É um longo caminho que o Evangelho nos mostra, um longo caminho que Pedro vai ter que percorrer antes de entregar livremente a vida por Jesus e também pelo rebanho. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 27 de março, nós vamos rezar, vamos meditar então nesse nosso itinerário com Jesus para a sua paixão, para a sua morte, para a sua ressurreição, com o Evangelho de Mateus, capítulo 26, 14 até 25. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" E Jesus responde: "Ide até a cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido." E então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Na quarta-feira nós temos, irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus, que faz praticamente a mesma narrativa, o mesmo contexto, daquele que vai entregar, daquele que vai ser revelado o traidor de Jesus. Então, na terça, através do Evangelho de João, na quarta, através do Evangelho de Mateus. A gente pode dizer que a paixão de Jesus não foi um acontecimento imprevisto. Tudo fora profeticamente anunciado, até o preço da traição. Nesse trecho do Evangelho, nós encontramos de um lado o Judas que trai o Mestre, mas do outro lado, Jesus que lhe dá orientações para a ceia pascal. Como mandavam os ritos, Jesus devia explicar o significado dessa refeição singular, uma refeição solene. E Jesus fez isso dando-lhe um sentido novo, em que se destacam dois elementos, enfim, dois sentidos importantes. Primeiro, que Jesus torna os seus discípulos participantes da sua dignidade e do seu destino. E o outro que o seu sangue será derramado para a remissão dos pecados. Então, entre a preparação e a celebração da ceia, como eu falei há pouco, é descoberto o traidor. Jesus entrega, Judas ele entrega Jesus. E Jesus, ele se entrega a si mesmo. A traição torna-se ocasião para o dom voluntário e total de Jesus. A sua morte torna-se fonte de vida para todos nós. O seu coração vence a morte e se transforma em vida para o mundo. Enquanto Jesus ele está ali celebrando com os seus discípulos a Páscoa, a festa da libertação, o Evangelho diz que o Judas está lá tramando a sua captura, vendo qual é o momento apropriado. Jesus, a gente pode dizer que está consciente de tudo isso. Jesus conhece, Jesus controla essa situação. É ele quem aponta o traidor, Judas. Aqui tem um nome, mas pode se referir
a qualquer pessoa que, em vez de escolher o projeto de Jesus, com todas as consequências que isso traz, escolhe outro caminho. Como Judas faz, escolhe o ídolo das riquezas. Isso pode acontecer conosco, com você, comigo, enfim. A narrativa conclusiva diz, olha, o tempo de Jesus está próximo. É a hora agora da sua paixão, da sua morte, a ressurreição, o ápice da redenção. Com essa reflexão eu concluo então o itinerário dessa primeira parte da Semana Santa. Porque agora, a partir da quinta-feira, é chegada a hora de nós então também caminharmos como Jesus, a participarmos ativamente do tríduo pascal, da sua paixão, da sua morte e ressurreição. Nós vamos nos encontrar então, caros irmãos e irmãs, na quinta-feira, neste mesmo horário, refletindo sobre a liturgia desse momento forte, o ápice da nossa fé cristã, o tríduo pascal. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem e que possamos fazer uma abençoada, uma excelente Semana Santa, nos preparando para celebrarmos a Páscoa da Ressurreição. Paz e bem a cada um de vocês.